no capítulo 4 do Evangelho de João, capítulo 4. Acharam? A partir do versículo 5, diz assim: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar. Quer dizer, Jesus foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Até aí vocês entenderam? Sim ou não? Então, Jesus, para que você entenda melhor, ele estava a caminho de Jerusalém. E ele resolveu passar por essa cidade de Samaria, chamada Sicar. E ele então parou ali próximo a um poço de água. Eu acredito que Jesus ele fez isso propositalmente. Ou seja, ele se colocou em um lugar onde ele sabia que naquele lugar estava para chegar uma mulher necessitada, uma mulher que estava buscando a Deus. Você sabe que hoje, e de repente você seja essa pessoa, hoje há pessoas que elas estão buscando sentido para a vida, elas estão buscando respostas, estão buscando uma razão de viver. Ou não é assim? Jesus, repito, eu acredito, ele passou por essa cidade, parou próximo a esse poço, e ele fez isso propositalmente, porque ele sabia que naquele lugar essa mulher viria para buscar água. E é o que diz aqui, versículo 7: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, o que Jesus disse? Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, Jesus era judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, existia aí uma intriga entre judeus e samaritanos. Eles não se davam. Havia um sentimento negativo de um povo para com outro povo. Então essa mulher perguntou para Jesus: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Aí Jesus disse assim: se tu conheceras o dom de Deus. Ou seja, era uma mulher que não conhecia o dom de Deus. E você conhece?
E você conhece? Talvez, como essa mulher, você não conhece o dom de Deus. Você não conhece o amor de Deus, a paz de Deus. Você tem informações, mas você não conhece. Você não conhece o Espírito Santo. Você tem uma religião, você frequenta a igreja, e quem sabe há muitos anos, mas você ainda não conhece o dom de Deus. Você não tem o Espírito de Deus. Você tem conhecimento bíblico. Alguns até estudam teologia. Mesmo com teologia, mesmo já lendo a Bíblia 2, 3, 4, 10 vezes, você não conhece o dom de Deus. Eu fiz uma pergunta aqui pela manhã e vou fazer agora para você. Eu falo com você que tem uma estabilidade, né? Você tem uma certa estabilidade financeira, né? Você tem aí a sua casa, você tem o seu carro, sua moto, né? Você tem um dinheirinho, sua conta nunca está no vermelho, sua conta sempre está no positivo, ao contrário de outros, né? Que de repente está aqui, a conta só fica no vermelho, só pedindo empréstimo. Mas você que diz, não, eu tenho minha casa, meu carro, eu tenho uma moto, eu tenho um dinheirinho, eu tenho uma profissão boa, eu sou doutor. Que bom. Não estou menosprezando a sua profissão, os seus estudos. Mas entenda a minha pergunta. Você tem uma esposa, você tem filhos, você tem até um dinheirinho e condições de viajar, passear. Você tem uma estabilidade. Eu pergunto, se você perdesse tudo hoje, tudo, você se sentiria vazio ou cheio? Teve uma pessoa aqui na frente que disse vazio. Você não conhece o dom de Deus. Você não conhece o dom de Deus. Porque quem tem o dom de Deus, o Espírito de Deus, pode perder tudo. Tudo. Ainda vai se sentir cheio. Porque a vida dela não consiste nos bens que ela possui. Como disse Jesus, a vida de um homem não consiste nos bens que ela possui. Você que mesmo perdendo tudo, você se sentiria cheio, em paz, seguro. É porque você conhece o dom de Deus. Sua vida está fundamentada em quem? Em Deus. Compreende ou não? Agora, quando a pessoa perde o marido ou a esposa, né? A mulher fala assim, eu vou embora. E o homem se desespera, eu vou me matar. É porque a sua vida está fundamentada nela. O marido fala assim, eu vou embora, eu vou te deixar, mulher. E a mulher se desespera, vou me matar se você me deixar, vou pular do 3º andar. É porque a sua vida está fundamentada nele. Porque quem tem o Espírito de Deus, a coisa que ele mais ama é ficar sozinho. Você sabia? Sabia ou não? Porque quando está sozinho, aí você está ali com Deus, pensando nas coisas de Deus.
Agora, quem não tem o dom de Deus, é assim, se ele está sozinho, ele liga a televisão. Pá, 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 pá. E não acha nada, né? Hoje está difícil, viu? Por isso que eu assinei o Univer arrebenta. Então, vai passando o canal. Aí não está, ele vai para o telefone. Aí demora, começa a escrever para um, escrever para outro. E aí, está fazendo o quê? Nada, eu também nada. Fica tentando preencher, ou não é assim? Você pode ter certeza, é assim. Jesus disse para essa mulher, Jesus disse, se tu conheceras o dom de Deus, ela não conhecia o dom de Deus. E quem é o que te diz, quer dizer, ela não conhecia Jesus. Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria o que, gente? Água viva. Água viva. Quer dizer, era uma mulher que não conhecia o dom de Deus, não conhecia Jesus, não tinha o Espírito Santo. Não tinha. Aí no versículo 11 diz, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Quer dizer, não entendia nada, ela não estava entendendo nada. E assim são algumas pessoas, elas vêm à igreja, mas elas não entendem nada. Ela entende muito as coisas relacionadas a este mundo. Se pergunta sobre futebol, ela sabe tudo. Se pergunta sobre tecnologia, ela sabe tudo. Se pergunta sobre moda, se pergunta sobre determinados artistas, ela sabe tudo. Mas ela não entende, ela não sabe as coisas de Deus. Aí diz assim, essa mulher ainda continuou falando, és tu maior do que o nosso pai Jacó? Que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Nunca terá sede. Ou seja, quem tem o Espírito Santo nunca tem sede. Nunca tem sede. Ele disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, o que diz aí? Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Continuava sem entender nada, né? Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste quantos? Misericórdia. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Eu acredito que isso aqui até fala com algumas pessoas que já teve 1, 2, 3, 4 relacionamentos e continua buscando relacionamento. Aí Jesus disse, ou melhor, essa mulher disse assim, Senhor, vejo que és profeta. Agora preste atenção, por favor. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Aí ela disse assim, nossos pais adoraram neste monte, se referindo aos antepassados dela, os pais da fé, Abraão, Isaque, Jacó. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então, Jesus era judeu, e os judeus diziam que o local de adoração a Deus era em Jerusalém, no templo. Já os samaritanos
eles diziam que o lugar de adoração a Deus era em Betel, na região de Samaria. Então ela disse para Jesus: Senhor, os nossos pais disseram que o lugar de adorar é em Betel, Samaria. Já vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém, no templo. Aí Jesus falou para ela assim: crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Quer dizer, a adoração a Deus não está restrita a um lugar. Eu não somente adoro a Deus quando eu estou na igreja. Eu não somente adoro a Deus quando eu estou no lugar sagrado. Eu adoro a Deus e devo adorar a Deus em todo momento, em todo tempo. No trabalho, na universidade, entre amigos, entre familiares. Eu tenho que carregar essa consciência de que eu devo adoração a quem, pessoal? A Deus. Eu devo adoração a Deus. Aqui ele diz assim: vem a hora, mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Quer dizer, você tem que adorar a Deus aonde você está. Carregar a consciência de adorar a Deus onde você está. E ele seguiu: vós adorais o que não sabeis. Vós adorais o que não sabeis. Inclusive, eu peço que você pense: como é que você pode adorar a Deus se você não procura conhecer a vontade de Deus? E onde está a vontade de Deus, pessoal? Aqui. Aqui. Como é que você vai adorar o que você não sabe? Por exemplo, por que eu creio somente em Jesus? Por que eu não creio na Aparecida? Por que eu não creio em Maria? Por que eu não creio em José? Por que eu creio somente em Jesus? Porque a palavra me revela que somente Jesus recebeu do Pai todo o poder e toda a autoridade. A palavra revela que Jesus é o eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele disse. Por isso eu adoro só Jesus. Jesus disse para essa mulher, ele disse: vós adorais o que não sabeis. Nós, se referindo aos judeus, adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Jesus disse isso. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: a salvação veio da raiz dos judeus. Jesus era judeu, o Messias foi judeu. Desde Abraão, a raiz, Abraão, Jesus veio da raiz de Abraão. O Salvador veio da raiz de Abraão. Os profetas anunciaram isso. Está aqui, está aqui. O Salvador virá dos judeus. Jesus era o que, gente? Judeu. Nasceu de Maria e José, que eram o que, pessoal? Judeus. Vocês estão entendendo ou não? A profecia se cumpriu. Os samaritanos não adoravam Jesus. E para terminar, eu quero chegar aqui num ponto aqui, presta atenção. Aí diz assim, ele diz: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, o que diz aí, pessoal? Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Você não vê Deus, Deus é espírito.
Espírito. Você vê algum espírito? Se você vê, você está com problema. Você está com problema. Se você vê espírito, você está com problema. Você está com perturbação, você está com problema. Deus é espírito. Então você não vê, você não adora a Deus vendo uma imagem, você não adora a Deus através de um objeto feito por mãos humanas. Deus é espírito. Deus é espírito. E ele diz: a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O versículo 24: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém, pessoal? Fique de pé, por favor, preste atenção. Preste atenção. Você vê que essa mulher, ela não conhecia, olhe para cá, gente, essa mulher, ela não conhecia o dom de Deus. E Jesus mostrou para ela o porquê. Jesus mostrou para ela que ela não conhecia o dom de Deus, porque ela não sabia quem era Deus. Ela não conhecia o dom de Deus, porque ela estava adorando de uma maneira errada. Para sua informação, ela era samaritana, e os samaritanos tinham um monte sagrado, e nesse monte um altar, e nesse altar uma divindade feita por mãos humanas, bezerros de ouro. Então, ela não tinha o dom de Deus porque ela estava errada na sua maneira de adorar. Ela tinha conceitos errados. Eu tenho que adorar aqui nesse lugar. Não, a adoração a Deus não está restrita a lugares. Você acha que Deus quer que você adore a Ele só domingo quando você vem aqui? Aí você fica aqui dentro, né? Amém, aleluia, amém. Aí quando sai da igreja, agora deixa eu viver a minha vida, deixa eu fazer tudo de errado, deixa eu fazer o que me dá vontade. Você acha que é isso? Deus, Ele está procurando os verdadeiros adoradores. E a pergunta é: você quer ser esse verdadeiro adorador? Se você quer, diante de tudo que você ouviu, eu creio, o Espírito Santo falou com você. Falou até mesmo o que eu não disse. Mostrou para você até mesmo o que eu não mostrei. Mas mediante a palavra dele que nós anunciamos, ele foi falando, ele foi mostrando para você muitas coisas que você tem que deixar, que você tem que mudar. Compreende ou não? E eu não posso tomar essa decisão por você, é você que tem que tomar essa decisão. Se você quer, nós vamos orar por você.